Pessoal, hoje a gente começa o nosso primeiro vídeo e vamos começar com um tema um pouco complexo, que no caso aqui seria as distinções, né, entre as figuras, entre o direito pessoal e direito real e sobretudo, né, tendo enfoque na questão das figuras híbridas, tá certo? Vamos começar então para isso, fazer uma distinção entre os conceitos de direito real e direito pessoal para que a gente possa acompanhar e entender no final as diferenças, né, as peculiaridades entre as figuras híbridas, para que não reste nenhum tipo de dúvida. Gente, na conceituação entre direito real e direito pessoal, a doutrina ela indica duas teorias, tá certo? A gente viu isso viu em aula. Tá? Então, primeira teoria, a teoria unitária, é uma teoria que procura analisar o direito real e o direito pessoal apenas sobre o enfoque do patrimônio. Então, é uma teoria que não é aceita porque essas modalidades de direito são muito abrangentes, são muito diversas entre si, e essa análise ela se tornava uma análise muito superficial, uma análise que não era adequada para se poder entender o tema da forma que é necessária. Então, a teoria que é aceita na doutrina é a teoria dualista, que vai procurar diferenciar realmente o direito real e o direito pessoal, com suas características aí específicas. Gente, o direito real ele é um direito que está mais ligado ao exercício da propriedade, tá certo? É um direito direto, um direito imediato, é um direito que o titular do direito, da propriedade vai poder exercer diretamente com relação a ela. É um direito que ele vai poder exercer de forma exclusiva e contra todos, ou seja, contra qualquer pessoa que venha a ameaçar essa questão aí da sua propriedade, do exercício do seu direito de propriedade, ele vai poder se defender, tá certo? É um direito que vai se estruturar entre da seguinte forma, né? A relação entre o proprietário e a coisa e o domínio que ele tem sobre ela, tá certo? É uma relação que se constitui muitas vezes com apenas um sujeito, o proprietário e a coisa. A gente só vai identificar aqui uma outra figura, um sujeito passivo, vamos colocar dessa forma, alguém que possa ser acionado judicialmente, caso essa pessoa venha de alguma forma a interferir no exercício desse direito de propriedade. Ok? Já o direito pessoal ele é diferente. O direito pessoal ele acaba se tornando muito mais como um vínculo, evidentemente de cunho jurídico, que vai unir duas pessoas, um credor e um devedor, através da constituição de uma obrigação. Através dessa obrigação, eles vão criar uma relação jurídica própria, com direitos e deveres próprios, tá certo? Aqui, no âmbito do direito pessoal, a gente vai verificar essa constituição dessa relação jurídica num tripé, né? O sujeito ativo, que é o credor, o sujeito passivo, que é o devedor, e a prestação, que é o elo, né, que vai fazer que vai criar essa relação, tá certo? Que vai constituir aí num intercâmbio entre direitos e obrigações mútuas, tá certo? Então, de uma maneira geral, conceitualmente falando, essas seriam as diferenças entre o direito real e o direito pessoal. Para ficar mais fácil, o que a gente fez aqui? Procurou colocar as diferenças principais entre direitos reais e direitos pessoais nessa tabelinha para ficar uma visualização melhor, tá bom? Então, ó, quanto ao objeto, os direitos reais eles vão incidir sobre uma coisa, né? Sobre aquele bem, aquela coisa onde o proprietário vai exercer esse seu direito. Já com relação aos direitos pessoais, não. O objeto desse direito vai ser exigir o cumprimento de uma determinada prestação que foi acertada, que foi avançada entre credor e devedor. Quanto ao sujeito, no âmbito aí dos direitos reais, a gente vai identificar apenas o proprietário e a coisa. O sujeito passivo apenas vai surgir
quando essas prerrogativas do proprietário elas forem desrespeitadas, tá certo? Então o exercício é um direito que pode ser exercido contra todos, erga omnes, tá certo? Com relação aos direitos pessoais, não. O sujeito passivo é aquele que, evidentemente, ele constitui essa relação jurídica com o credor. Portanto, ele é um sujeito passivo determinado ou determinável, tá? Dependendo aí da natureza do negócio jurídico que é constituída. Quanto à duração, o exercício do direito real é um exercício perpétuo, ou seja, ele vai existir enquanto se constituir esse vínculo de propriedade. Tá ok? Com relação aos direitos pessoais, não. Ele é um vínculo de duração transitória, ou seja, a partir do momento que a obrigação for cumprida, esse direito ele deixa de existir. Tá ok? Quanto à formação, os direitos reais eles só vão poder surgir nos moldes estabelecidos pela lei. Estão estabelecidos no artigo 1225 do Código Civil. A gente não vai analisar esses artigos, né? Agora não é o momento de esmiuçá-los, tá certo? Então, fica aí apenas a título de curiosidade. Com relação aos direitos pessoais, não. Eles podem surgir de N formas. São direitos que serão constituídos conforme a vontade das partes. Correto? Quanto ao exercício desse direito, o direito real ele só pode ser exercido diretamente com relação à coisa, né? A coisa que gera o vínculo de domínio entre ela e o proprietário. Já no caso dos direitos reais, não, dos direitos pessoais, não. É um direito que, para que seja exercido, vai necessariamente exigir a figura do devedor. Sem ele, a relação jurídica, nesse caso, não fica completa. Tá certo? E com relação ao direito de ação, no caso dos direitos reais, ele pode ser exercido contra qualquer pessoa que detenha a coisa, ou que ameace o seu detentor, o seu proprietário, no seu livre exercício. Já no caso dos direitos pessoais, não. Só vai poder ser exercido contra quem figure aí no polo passivo dessa relação jurídica, ou seja, contra o devedor. Gente, dessa forma, a diferenciação fica bem clara, bem tranquila. Contudo, em razão da riqueza aí de relações jurídicas que a gente identifica nesse âmbito dos direitos privados, evidentemente que o homem ele vai constituir alguns tipos de relações que vão procurar aí flertar tanto com o direito real quanto com o direito pessoal. Eles acabam se unindo. Então, são relações que acabam adquirindo características tanto dos direitos reais quanto dos direitos pessoais. Não é possível você identificá-las como em uma ou outra categoria. Então, estas são as chamadas figuras híbridas, que são as figuras intermediárias aí entre os direitos reais e os direitos pessoais. Sem dúvida, pessoal, a mais importante delas são as obrigações propter rem. Vocês também vão poder encontrar aí na doutrina ou em algum exercício aí, alguma exigência aí de algum concurso, um exame da OAB, definidas como obrigações in rem, obrigações ob rem ou mesmo obrigação pessoal. São todos sinônimos, tá certo? Gente, são obrigações, as obrigações propter rem, que são criadas por força de lei. É importante a gente deixar isso bem claro. Muito embora tenham essa característica, elas não se configuram propriamente como um direito real, tá? Elas acabam tendo algumas características também de direito pessoal. São características, ou melhor, são direitos que têm a sua origem através do exercício de um determinado direito real, tá certo? Mas são direitos que têm uma característica acessória, tá ok? Quando o titular desse direito real ele o constitui, obrigatoriamente esses direitos acessórios acabam acompanhando, independentemente da sua vontade, tá certo? São direitos obrigatórios, independe da vontade aí do titular. Ele não tem essa possibilidade de negociá-los, né? O titular, eu quero, né, como um exemplo, né, eu quero constituir um determinado direito real, mas essas obrigações acessórias eu não quero contratá-las. Não, ele não tem essa possibilidade.
Analisando esse tema de uma forma abstrata, eu acredito que fica um pouco mais complicado. Então, vamos analisar um exemplo. É um exemplo clássico da doutrina e eu acredito que vai ficar bem tranquilo o entendimento a respeito do tema. Gente, no caso das obrigações propter rem, o exemplo clássico é o exemplo das obrigações de condomínio. É um exemplo que vocês podem utilizar em prova, podem utilizar em concurso, podem utilizar em exame da OAB, que não há problema. É um exemplo consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. E funciona da seguinte forma: o condômino, não é, aquele indivíduo que adquire lá um apartamento, uma fração ideal lá de um condomínio, vamos colocar dessa forma, ele evidentemente tem como intenção adquirir o direito de propriedade ali sobre esse determinado bem imóvel, tá ok? Contudo, a partir do momento que ele adquire esse direito de propriedade, automaticamente, quer ele queira, quer não, surge também algumas obrigações de cunho acessório, tá certo? Obrigações que não estão diretamente ligadas ao exercício do direito de propriedade. Obrigações que ele não tem a possibilidade de negociá-las. A partir do momento que ele constitui essa relação de propriedade, automaticamente terá que honrar com esses encargos, tá ok? E no caso do condômino, quais são essas obrigações? São obrigações de conservação do imóvel, são obrigações de contribuir com as despesas do condomínio, são obrigações de fazer, de destinar aquele imóvel à utilização que foi pactuada para aquele determinado condomínio, ou seja, são obrigações que vão constituir aí diversas restrições de exercício do direito de propriedade. E, importante destacar mais uma vez, ele não tem a possibilidade de escolher se aceita esse encargo ou não. A partir do momento que ele constitui o direito de propriedade, tais obrigações automaticamente lhe serão atribuídas, tá certo? Então, apenas a título de exemplo, o artigo 1315 do Código Civil, o que ele estabelece? O condômino ele é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação e divisão da coisa e a suportar os ônus a que estiver sujeito. Então, a partir do momento que ele se torna condômino, obrigatoriamente, isso como uma decorrência lógica do exercício do direito de propriedade, ele deverá concorrer aí com os demais condôminos para a conservação do bem, né? O artigo 1336 do Código Civil, ele é um pouco mais claro, inclusive, estabelece deveres que o condômino ele deve honrar. Então, inciso 1, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais. 2, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, né? Evidentemente, aí uma restrição ao exercício do direito de propriedade. 3, não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. 4, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. Então, são regras aqui, são deveres que são estabelecidos que determinam, evidentemente, uma restrição ao exercício do direito de propriedade. Ok? Pessoal, até aqui a gente pode identificar, né, de uma maneira geral, essas obrigações como obrigações até inclusive com mais características de direito real. Mas um ponto importante delas, que acabam trazendo um pouco de características também com relação ao direito pessoal aqui, é a forma de exigência desse tipo de obrigação. Por quê? As obrigações propter rem, elas serão exigidas, meus amigos, diretamente do proprietário do imóvel, tá certo? Essas obrigações, caso não sejam honradas, elas poderão incidir, né, numa eventual ação judicial sobre todo o patrimônio desse proprietário, não apenas limitada ao valor do imóvel. Portanto, o que a gente pode destacar disso? Elas vão estar muito ligadas ao
proprietário, elas não estão muito vinculadas patrimonialmente ao imóvel em si, tá certo? E importante também, uma outra característica que a gente deve destacar, as obrigações próprio terreno, elas irão acompanhar o atual proprietário do imóvel, tá ok? Se o imóvel, vamos dar um exemplo, né? Se o imóvel tinha lá um determinado proprietário e ele não honrava com essas obrigações, ele estava em débito com o condomínio. Ele acaba comercializando, vendendo esse imóvel. E o comprador não se atenta a esse fato e o adquire esse imóvel e não tem, não houve nenhum tipo de negociação a respeito dessas dívidas. O que vai acontecer é o seguinte, o novo proprietário automaticamente se tornará responsável pelo pagamento dessas obrigações, dessas dívidas. Tá certo? O que vai restar a ele é simplesmente entrar depois, né, a partir do momento que ele honrou com essas obrigações, ingressar com uma ação regressiva, tá ok? Contra o anterior proprietário. Mas ele, a partir do momento que ele se constitui como o atual proprietário do imóvel, automaticamente ele adquire aí, ele recebe esse ônus. Ele deve honrar com essas obrigações, tá ok? Então, são obrigações que a obrigação próprio terreno ela acaba se alternando, ora com características de direito real, né, ora com características de direito pessoal. Ao mesmo tempo em que ela surge através do direito de propriedade, ela se vincula, né, ao patrimônio geral daquele proprietário. Ela não se vincula no seu aspecto aí de responsabilidade de pagamento apenas ao imóvel, mas sim ao proprietário em si. E não apenas ao primeiro proprietário, mas sim ao atual proprietário, aquele que efetivamente naquele momento exerce o direito de propriedade sobre esse bem, ok? Pessoal, para que não reste nenhuma dúvida, isso aqui é um assunto inclusive pacífico dentro da jurisprudência, tá certo? Despesas condominiais serão obrigações próprio terreno, tá ok? O responsável pelo pagamento, portanto, né, conforme já foi definido aqui, é uma obrigação, ele vai ser uma obrigação que vai acompanhar o atual proprietário. Tá ok? Então tá bom. Gente, importante aqui também a gente destacar a questão aí da forma de transmissão desse direito aqui, das obrigações próprio terreno. Uma obrigação comum, ela é transmitida simplesmente através de um negócio jurídico próprio, tá ok? Ela é uma obrigação que vai ser pactuada e vai ser negociada entre as partes. A própria terreno, conforme a gente viu, não. Ela vai ser transmitida automaticamente, de forma indireta, através do momento que esse direito real de propriedade ele é transferido. Tá ok? A partir do momento que se opera aí a transferência de propriedade, a obrigação próprio terreno, ela se une como um acessório ao direito de propriedade e também é transmitida. Não há um negócio próprio para isso. E é importante a gente destacar, independentemente da vontade do adquirente. Quer ele queira, quer não. Tá bom? Gente, sem dúvida a obrigação próprio terreno aí é a obrigação mais relevante dentro desse contexto das obrigações híbridas, tá? E é importante a gente destacar também um último ponto com relação a ela. Conforme o entendimento do STJ, despesas com água e despesas com energia elétrica não são classificadas como obrigações próprio terreno, tá bom? São obrigações puramente de natureza pessoal, tá ok? Pois bem, vamos analisar então, agora, né, visto essa questão das obrigações próprio terreno, as obrigações constituídas através de ônus reais, tá bom? São obrigações um pouco mais simples, porque elas vão acabar limitando de forma direta o uso e o gozo da propriedade, tá? E são gravames, são limitações que podem ser exercidas, pessoal, contra todos. Então, a doutrina ela acaba citando alguns exemplos. Por exemplo, uma cláusula de usufruto, uma cláusula de hipoteca, de servidão, de penhor, tá ok? São cláusulas que vão aderir e acompanhar essa coisa, independentemente de quem seja o proprietário.
Portanto, são cláusulas que poderão ser exercidas de forma abrangente, contra todos, não apenas contra um eventual constituinte dessa relação. Tá? Um exemplo que a doutrina utilizava bastante era a fixação de renda com relação a algum imóvel. Então, o indivíduo ele acabava comercializando um imóvel que era de sua propriedade e fixava lá com relação ao comprador que ele iria concordar com a venda desse imóvel, mas que durante um determinado período ele receberia uma parte dos rendimentos que o atual proprietário iria obter, né, em relação à utilização do direito de propriedade desse imóvel. Um exemplo, né, o imóvel que fosse alugado. Então, o proprietário anterior ele iria ter assegurado o recebimento de uma porcentagem sobre esses aluguéis, independentemente de quem fosse o proprietário. Vamos deixar de uma forma mais clara. Ele, né, o antigo proprietário, vendeu esse imóvel para X. Essa cláusula foi fixada. Se X comercializar esse imóvel também com Y, vamos colocar assim, Y, né, o novo proprietário, deverá cumprir com esse encargo que foi estabelecido, tá ok? E importante aqui, no caso das obrigações aí, dessa obrigação com ônus real, o imóvel é garantia do cumprimento dessa obrigação. Caso ela não seja cumprida, o atual proprietário poderá responder, inclusive, com a perda desse imóvel, tá ok? Importante a gente destacar, tá? É um tipo de obrigação que não é muito utilizada mais, né? Esse exemplo que eu dei aqui é um exemplo, inclusive, do Código Civil de 16, mas é um exemplo que é utilizado pela doutrina, tá ok? Amigos, assim, para a gente poder deixar isso aqui de uma forma bem clara, através dessa tabelinha a gente consegue identificar as principais diferenças entre os ônus reais e as obrigações propter rem. No caso dos ônus reais, né? Primeira questão que a gente acabou de ver, a responsabilidade pelo pagamento dos ônus reais ela é limitada ao bem onerado, ou seja, o bem que está sendo dado aí, que está sendo, ou melhor, que está gerando essa obrigação. No caso da própria terreno, não. O devedor, né, vamos colocar dessa forma, ele vai responder com todo o seu patrimônio pelo cumprimento dessas obrigações, tá certo? No caso dos ônus reais, caso o bem que gere esse ônus ele desapareça, o ônus real também vai desaparecer, ok? No caso da própria terreno, não. Caso haja o perecimento da coisa, os efeitos dessa obrigação podem sim permanecer, ok? No caso dos ônus reais, ela vai sempre implicar num tipo de prestação positiva, uma obrigação de fazer, tá? No caso da propter rem, não. Pode identificar, ela pode se configurar como uma obrigação de cunho negativo, de não fazer alguma coisa, tá ok? E para a gente concluir, pessoal, esse tema, vamos analisar também a última dessas espécies das obrigações híbridas, que são as obrigações com eficácia real, tá? O que são as obrigações com eficácia real, pessoal? São obrigações que elas, em regra, teriam uma característica de uma obrigação de cunho pessoal, valendo apenas com relação às partes que as constituem. Mas, em face de um pequeno ato praticado, de uma exigência legal, tais obrigações elas passam a ter eficácia não só com relação a partes, mas sim erga omnes, ou seja, contra terceiros, tá ok? Qual que é o exemplo clássico desse tipo de obrigação? É o exemplo da cláusula de aluguel que é averbada na matrícula do imóvel objeto de locação. Vamos explicar isso aqui de uma forma bem simples. Acontece o seguinte, o locador e o locatário constituem lá essa relação jurídica, tá ok? A partir do momento que eles constituem essa relação, o proprietário do imóvel, o locador, ele pode comercializar, vender esse imóvel de forma livre. Não há nenhum tipo de impedimento nesse sentido. Apenas vai ser dado um prazo para o locatário para que ele possa sair desse imóvel
mas o novo proprietário não é obrigado a manter essa relação jurídica, tá ok? E o contrato de locação, portanto, por se constituir uma obrigação de cunho pessoal, vai ter validade apenas entre essas partes. O novo proprietário não ingressa nessa relação. Pois bem, se esse contrato de locação ele for averbado na matrícula do imóvel, se ele for averbado dessa forma, diferentemente do que um simples contrato particular, ele vai, a partir desse momento, produzir efeitos erga omnes, ou seja, efeitos com relação a terceiros. Então, caso ele seja registrado na matrícula do imóvel, haja essa averbação, o contrato de locação ele vai ter eficácia com relação ao eventual novo proprietário. Então, esse novo proprietário deverá, sim, respeitar o cumprimento desse contrato de locação, tá ok? Então, uma obrigação que tinha apenas uma característica de eficácia, uma obrigação de cunho pessoal, ou seja, com validade apenas entre as partes, ela passa a ter uma eficácia real, ou seja, oponível erga omnes, tá ok? Contra terceiros. Por isso, obrigações com eficácia real, tá? Então, onde a gente tem essas regras determinadas aí? Primeiro, o artigo 576 do Código Civil, tá? Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato. Se nele não for consignada a cláusula de sua vigência, no caso de alienação, e não constar de registro, tá? O parágrafo 1º, o que ele regulamenta? O registro a que se refere ao artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. Tá? Acabei de falar, né? E o artigo 8º da Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locação. Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato com prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. Então, uma obrigação de cunho pessoal, caso ela siga aí esses ditames legais, ela vai se tornar uma obrigação com eficácia real. Esse é o exemplo clássico da doutrina, o exemplo que, com certeza, caso vocês apliquem, vocês não errarão de forma alguma. Meus amigos, por hoje, né, em relação a esse tema, é isso que a gente tinha que falar. Espero que tenha esclarecido aí de alguma forma o andamento dele, tá ok? E até a próxima.